Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio do Redescobrindo, esse nosso podcast que é da nossa rede de mentoria digital, criado para compartilhar práticas pedagógicas, aulas memoráveis, sendo um espaço para a troca de ideias e experiências educacionais. Eu me chamo Karine Arasaki e estou mentora da rede de mentoria digital, um projeto em parceria da Escola Digital SESI Senai Santa Catarina e do Senai Departamento Nacional. Neste episódio, temos a honra de receber duas educadoras do coração e que fazem parte das suas equipes pedagógicas das suas respectivas escolas, que irão compartilhar conosco as suas ações e como podem ajudar os nossos docentes a aplicar a mentoria, não só com os pares, mas também nas suas aulas memoráveis. E tenho certeza, vocês verão como isso tem transformado os desafios em diversas oportunidades lindas que elas vão com certeza compartilhar aqui conosco. Quero iniciar, meninas, agradecendo e dar as boas-vindas para vocês, Ana Cristina, do nosso DR aqui de Santa Catarina, e a Ednilza Prado, do DR do Acre. A Ednilza, gente, eu chamo ela de Dida, vocês não se assustem, tá bom? Meninas, eu já vou começar fazendo um pedido para que vocês possam se apresentar e também comentarem aqui conosco o que vocês redescobriram sobre a educação após ingressarem na nossa rede de mentoria digital. Podemos começar contigo, Dida? Olá, pessoal. Claro, que prazer, Karine, poder participar desse podcast. Gente, eu sou Ednilza, como a Karine falou, né? Mas me chamam de Dida Prado, sou aqui do DR do Acre, coordenadora pedagógica. Atualmente estou na frente dos cursos de aprendizagem industrial, alguns cursos de aperfeiçoamento e alguns cursos de qualificação também, e o novo ensino médio, que alguns DRs devem ter por aí esse também, né? Esse novo desafio, né? Pode falar, Aninha. Olá, eu sou a Ana, atuo na orientação pedagógica da aprendizagem industrial do Senai aqui de Blumenau. E o que eu venho redescobrindo aí dia após dia é o quanto é bom compartilhar as práticas, o quanto essa cultura ela deixa a gente mais leve e ajuda na nossa criatividade também a trabalhar de formas diferentes e do quanto que realmente compartilhar a gente multiplica aí as nossas possibilidades e ajuda os demais e a gente se ajuda também, deixa tudo mais leve, né? É isso que eu venho aprendendo todos os dias. Sensacional, Ana. E Dida, conta pra gente, o que você redescobriu aí após entrar na rede de mentoria digital? Gente, eu descobri alunos são pessoas, professores são pessoas, e eles carregam algo muito além do que o interesse de aprender. Eles nos ensinam todos os dias, e o que eu aprendi, tenho aprendido todos os dias, é olhá-los de forma diferente, é tentar descobrir aquilo que eles carregam, e com aquilo que eles carregam, tentar extrair deles isso para melhorar, não só o aprendizado deles mesmos, mas também o nosso trabalho aqui no Senai. É muito especial, acho que depois que todo mundo faz a mentoria, você se redescobre, que é o principal, né, Karine? E quando a gente se redescobre, a gente vê as coisas de uma forma diferente, e isso não tem preço, é fantástico. Que sensacional, Dida. Eu sempre falo, né? Depois que a gente vê, não dá para desver. Aí já foi, né? Aí já aconteceu. E até por falar nisso, deixa eu fazer um gancho aqui e aproveitar para saber de vocês como é que foi retornar para a escola depois que vocês vieram e fizeram a imersão aqui em Florianópolis. Ao voltar para a escola, né? Como foi isso? E aí já aproveitar e perguntar como é que foi engajar os docentes das escolas de vocês com relação à questão da mentoria. Lembrando que a mentoria não somente com os nossos pares, mas principalmente aquele olhar do mentor para a sala de aula, né, para atuação diretamente com o estudante. Ana, como foi para ti? Então, a gente volta da imersão com a cabeça milhão, assim, né? Com muita ideia, muita inspiração de tudo que a gente vê naqueles dias ali. Então, eu cheguei super empolgada, né? Já troquei com a minha líder, com a minha coordenadora pedagógica aqui, para a gente sentar, marcar um horário para repassar tudo isso que eu aprendi lá, né? E como a gente construir a nossa rede aqui. Então, como a gente disseminar isso para as outras pessoas, né? Então, primeiro foi um trabalho com a equipe pedagógica, com outras orientadoras, dentro da nossa regional. Então, eu fiz uma das dinâmicas que a gente viu lá em Florianópolis, que ela é muito emocionante, que ela olha muito para o eu,
como a Dida falou, né, precisa dessa parte também do autoconhecimento, do acolhimento da gente, para a gente conseguir tocar o outro também, né? Então foi muito emocionante, muito bacana, o pessoal na hora se interessou muito, adorou, né? E a partir dali a gente foi comentando sobre isso. Com os professores, então eu tive o privilégio de fazer numa dos encontros docentes, que é como a gente chama as capacitações mensais, né, com os professores da aprendizagem. Nós fizemos um momento também, onde eu trouxe algumas estratégias de lá, algumas atividades para fazer com eles, né, para eles sentirem um pouquinho, experimentarem, que a rede traz muito disso, né? Se você não sentir, a Karine que fala, né? Se não faz sentido, se faz sentido, faz sentido. Então, eles puderam participar, porque quando a gente fala, às vezes causa um estranhamento, principalmente quando é um lado assim de mais emoção, de tocar mais no coração, de olhar para a pessoa, olhar para o estudante como uma pessoa, olhar como indivíduo, olhar para a sua particularidade, né? Mas quando a gente faz uma atividade e a pessoa ela sente, poxa, como eu estou sendo visto como eu não sou só mais um professor ali dentro, eu sou eu com a minha história, com a minha bagagem, né? E é por isso que eu faço o que eu faço. Então, acho que quando eles sentiram, aquilo mexeu um pouquinho lá dentro, sim. E aí despertou a curiosidade, né? Depois disso, eu tive a sorte de que professores também buscaram fazer a rede de mentoria e continuaram disseminando isso para outros professores. Então, foi muito gratificante e isso mudou muito a minha equipe de professores. O olhar mudou muito, né? Já era uma equipe muito criativa, mas agora eles ficaram, além de mais criativos, mais soltos, mais leves, trocam mais, se ajudam mais, desde o planejamento, construção de plano de ensino, né? Pensar nas atividades, pensar nas avaliações. Então, em tudo isso, eles começaram a ter um olhar para o outro. E o que foi interessante é que os professores, eles se colocaram à disposição para ser mentores também de outros colegas e pessoas que a gente nem imaginava vieram buscar essa mentoria. Então, professores mais reservados, mais sérios, né, que eu pensei, esses talvez não vão ter tanto interesse assim, né, de aprender sobre a mentoria, e eles vieram sim, isso mudou a prática deles também, né, e na orientação pedagógica com os pares também, muitas pessoas pediram, né, ajuda para fazer estratégias diferentes na capacitação dos professores, formações. Então, foi para ambos os lados, tanto dentro da orientação, consegui aproveitar muito e aproveito muito ainda, né, quanto na formação dos professores também. Nossa, Ana, que sensacional. Na realidade, você já trouxe até um pouquinho daquilo que eu ia perguntar na sequência, que era com relação aos benefícios que vocês tinham observado para a equipe aí. Sensacional, mas está ótimo. É isso mesmo, né? A gente já percebe isso, como você disse, já traz, né? Trazer aquilo que esses impactos também é sensacional e a gente fica cada vez mais feliz ao ouvir esse retorno de vocês. E para você, Edida, como é que foi retornar e levar isso aí também para os seus docentes aí das escolas? Eu fui privilegiada de, enquanto coordenadora, ir acompanhada com 2 docentes da minha escola, e isso ajudou demais, porque eles já trouxeram junto comigo e ajudaram, né, nessa mudança que a gente acaba promovendo, porque não tem como participar da mentoria e não mudar o teu ambiente de trabalho, a tua forma de pensar, a tua forma de ver. Então, eu fui privilegiada. Além de que a nossa gerente, a gerente da escola, ela nos dá um apoio, assim, 100%. Inclusive, Karine, ela reclama de não ter ido ainda, gostaria de uma mentoria com os gerentes, né? Todo mundo vai, volta com os olhinhos brilhando, fala que é muito bom, e a gente fala dos momentos emocionantes que a gente vive durante a mentoria, né? Olha, é um momento de lágrimas, é um momento de alegria, é um momento de reflexão. Ela fala, por que não faz pra gente também, né? E ela está ansiosa para ter uma oportunidade de ir por conta dos testemunhos quando a gente chega e conta, né? Então, eu fui privilegiada, porque eu vim com essas 2 professoras e elas ajudaram a disseminar isso, né? A gente fez também capacitação, igual a Ana, passou um pouco, fizemos algumas dinâmicas que a gente aprendeu, para que eles sentissem um pouco do que a gente viveu e despertassem o interesse e a curiosidade pelo processo, porque é um processo contínuo. A gente acaba só melhorando, adaptando algumas coisas e dá continuidade. Eu penso assim, Karine, a gente vai para a mentoria e a gente recebe uma semente.
E a gente traz essa semente. E aí a responsabilidade sua de cuidar dessa semente, regar, porque não tem como não florescer, não tem como não crescer. E depois que cresce, vai tornar uma árvore que vai dar frutos, que vai dar sombra, que vai abrigar pássaros, sabe, de uma forma bem lúdica. É assim que eu vejo a mentoria, né? E a gente tem cuidado dessa semente aqui, tem visto ela crescer, sabe? Tem visto já frutos disso, porque depois, um pouquinho mais na frente, se você permitir, eu quero te mostrar alguns trabalhos, frutos da mentoria que a gente está vivendo aqui. É algo fantástico, gente. É um trabalho lindo, é um projeto maravilhoso. E eu me sinto privilegiada de ter participado da primeira turma e de poder ter trazido isso para a minha escola. Ai, que coisa linda, meninas! Como não ficar com o coração quentinho com esses depoimentos lindos da Ana e da Dida aqui pra gente? E é sobre isso, né? Quando eu falo pro pessoal, a rede é muito isso, é sobre nutrir, é sobre levar isso para as escolas, para que as pessoas também possam ver que é possível e o impacto que causa esse novo olhar aí mais humano com relação à questão da educação. E aí, a gente já vai chegar nessa parte para vocês trazerem para nós, Dida, esses exemplos. Eu quero saber. Mas eu também quero saber do olhar de vocês, né? Acho que uma das coisas que eu gostaria muito de trazer para o pessoal que nos acompanha, é justamente a importância do papel da equipe pedagógica como apoio aos nossos docentes, também quando eles retornam para as escolas, e também nessa própria questão da disseminação, e aí do papel deles como mentor. Porque, como vocês falaram, o pessoal muitas vezes vem para a imersão, volta para lá com um gás, com uma energia, com a cabeça fervilhando de ideias, mas aí, às vezes, retorna para uma escola onde tem pessoas que não tiveram esta mesma oportunidade, né? Que não tiveram ainda esse momento do despertar e que às vezes que seguem também no seu ritmo e que também está tudo bem. E a gente sabe daí a importância de eu ter uma equipe pedagógica que pense com esse olhar de apoiar, de permitir essa inovação, de permitir o pensar diferente, né? De permitir essa questão da exploração dos ambientes da escola também como um local de aprendizagem, porque uma das coisas que a gente fala muito aqui na rede é que o aprender não tem a ver com local, o aprender é processo, né? A aprendizagem é processo, ela pode acontecer em qualquer lugar. Então, eu gostaria que vocês trouxessem pelo olhar de vocês, que são duas pessoas que atuam na coordenação pedagógica, na equipe pedagógica, que participaram da rede, com esse olhar dentro da rede, como é que vocês percebem o papel de vocês aí, como este apoio também para a galera, para a nossa equipe de docentes? Dida? Eu diria que é fundamental, mas não só fundamental, é essencial. Eu creio que todo o sucesso que a gente tem tido aqui na escola partiu principalmente não só do apoio da gerência que nos apoiou, mas por termos ido enquanto coordenação, porque você foi, você viveu, você se apaixonou, você entendeu o programa, você entendeu o projeto e junto com os seus docentes você trouxe e vocês trabalharam juntos, né? Nós trabalhamos juntos aqui, então foi essencial você ter conhecimento, porque se eu não tivesse ido, Karine, se eu não tivesse sido emergida, né, feito essa imersão, talvez eu não tivesse a compreensão da importância que é a rede de mentoria digital. Então, assim, talvez em algumas escolas possa não estar sendo tão bem sucedido, ou pode não crescer tanto por conta disso. É muito importante quem está numa posição dessa. Porque quem que planeja com o professor? É o coordenador, o orientador, é a pessoa da equipe pedagógica. Na hora que a gente senta para planejar, a cabeça já começa a fervilhar, você já deixa de ver o básico para ver algo mais profundo de essência que você pode trazer para o professor, né, para ele poder implementar um pouco mais as suas aulas, trazer as suas aulas um pouco mais de criatividade, como a Aninha falou antes, trazer para as suas aulas algo mais dinâmico. Uma coisa bem curiosa, Karine, é que as pessoas veem assim, mentoria digital, acham que vão aprender muita tecnologia, né? Acham que vão vir com muita coisa tecnológica de inovação. E, na verdade, não que a gente não veja, a gente vê também, mas a gente traz algo muito mais profundo, uma essência que a gente pode fazer uma aula maravilhosa, simplesmente, gente, com uma folha de papel A4 em branca, você consegue produzir isso, independente do curso que você esteja ministrando, você consegue trazer o teu aluno para uma realidade e talvez até para
por uma interação que se a gente não tivesse tido essa experiência, talvez a gente não tivesse esse olhar novo, né? Então, é muito importante. Para ti, Ana. Eu faço minhas palavras da Dida. E foi uma oportunidade imensa realmente ter participado, né? Porque, como a Dida falou, né? Se o professor vem e traz a ideia e a gente não entende direito, às vezes a gente não consegue dar o devido valor ou não consegue ajudar a continuar esse projeto, esse programa, esse pensamento, né? Então, estar lá, eu acho que vivenciar e sentir aquilo é algo que não volta atrás, é algo que a gente não consegue mudar mais, né? E, querendo ou não, a gente é uma referência para os docentes, seja para os novos que, entrando na instituição, já passam por nós, né? Aquele primeiro planejamento, a gente vai falar da metodologia, depois da mentoria, a gente fala da metodologia de uma forma diferente do que falava antes, né? Então, entra muito mais conceitos ali. Então, e o professor, quando ele vê na gente o brilho nos olhos e falando que é possível, falando do que já foi feito, falando no que o aluno vai sentir, né? Isso entra em tantas coisas, porque todo professor quer um aluno que aprenda, todo professor quer um aluno que comece e termine, todo professor quer um aluno que consiga se desenvolver durante as aulas. Então, quando a gente traz a ideia, né, das aulas memoráveis, da mentoria, do quanto que isso é importante, para ele dá um brilho já diferente já na chegada. Então, isso é muito gratificante, é muito legal. E ele já chega animado, então ele não chega com medo, ele já chega empolgado. Tive um professor que chegou recentemente, ele veio do Ceará. E aí ele, conversando com ele, né, e falando sobre tudo isso, ele falou assim, meu Deus, eu não imaginava que o Senai era tudo isso, que eu vou ter tanta liberdade. Ele era um professor que lecionava para a faculdade, né, então ele está realizado, ele está um mês aqui, mas ele está com situação de aprendizagem até 2028 já, se ele quiser, de tanta ideia que a gente conversou, e ele já foi anotando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, é uma oportunidade única e a gente só cresce, a gente se diverte muito também e a gente cria uma consciência diferente, inclusive de comunidade e também de pensamento social. Tem vários trabalhos que começaram a tomar uma dimensão social, porque isso mexe com o aluno, mexe com a família, mexe com o professor. Então, realmente, assim, uma oportunidade gigante. E a gente, estando nessa posição de orientador, a gente vai, como diz a Dida, plantando as sementinhas. Algumas vão brotar, outras não vão, mas algumas vão. E aquelas que vão, a gente vai fomentar, a gente vai compartilhar, né? E isso vai virando uma cultura, é isso que eu percebo. Porque aí um vê o outro fazendo e viu que deu certo. Até que não deu tanto trabalho assim. Deu o mesmo trabalho que daria para eu fazer uma coisa que não fosse tão criativa, né? Então, aquilo vai se espalhando e daqui a pouco está todo mundo com vontade de fazer. Isso é muito legal. Me sinto privilegiada. Que coisa linda, meninas. Deixa eu aproveitar uma coisa que você disse, Ana, que quando você trouxe agora a questão da nossa metodologia. E aí eu quero também já aproveitar e perguntar para vocês, né? Porque a mentoria nada mais é do que a aplicação da nossa metodologia, da metodologia do Senai. Eu digo que é praticamente ela na veia, assim, a gente sente, a gente percebe, né? A gente aplica a nossa metodologia. E aí como é que vocês, aproveitando esse gancho que você trouxe, né, de já trazer esse olhar um pouco mais diferenciado, como é que vocês percebem a mentoria e a própria rede como auxílio nessa questão de trazer a nossa metodologia para o dia a dia do docente, né? De aproximá-la? Eu acho que talvez essa seja, acho que a palavra mais indicada, dessa aproximação, né? De fazer com que o docente também vivencie a metodologia, além de simplesmente de saber que ela existe. Dida, como você percebe isso? Como uma ferramenta poderosa e acaba potencializando ainda mais a nossa metodologia, né? Porque quando você vai falar de uma aula memorável, né, que a gente tem que fazer no plano de ensino, criar uma SA, e dessa SA fazer com que as aulas sejam aulas memoráveis que fiquem ali na lembrança daquele aluno para onde ele for. Com a mentoria, ela possibilita isso, com as estratégias, com as dicas, com as orientações, né? Com tudo que a gente acaba aprendendo. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Como você falou, é algo que
que casa muito, que vem na veia mesmo, elas não estão desassociadas, pelo contrário, caminham muito juntos, se não são uma coisa só, porque a gente olhando dessa forma intensa, a gente nem consegue separar uma coisa da outra a partir do momento que você conhece. A gente, às vezes, até já fazia, mas o leque amplia muito mais, as possibilidades são muito maiores, sabe? Então, é uma ferramenta muito poderosa. A gente ganhou muito com isso, né? E os professores que vão e os que ficam participando, os que são mentorados por nós, acabam percebendo isso também e vendo ajuda e se tornando mais leve, sabe? Fazer um planejamento acaba se tornando mais leve. E para você, Ana, como você percebe essa questão da nossa metodologia e da rede de mentoria? Também vejo assim que é indissociável, né? Principalmente quando a gente começa a falar ali dos princípios norteadores, das estratégias de ensino, isso linka muito. E aí a gente consegue, como a Dida falou, trazer um repertório um pouco maior para o professor do que a gente conseguia antes, que era mais um mundinho mais fechado, e agora a gente consegue ser mais criativo, pensar em outras possibilidades. E até o do começar um pouco mais olhando para si, porque às vezes, né, chega naquela turma de alunos e o professor já quer colocar lá uma situação de aprendizagem onde ele já nivela os alunos e parte dali. Eu vejo que a mentoria, ela olha primeiro para si e parte de si para fora, né? Ela é de dentro para fora. Então, é sensacional. Trabalha as competências socioemocionais muito forte, mas é claro que vai desenvolver as capacidades básicas, as técnicas, a gente vai chegar lá e o aluno ele vai chegar mais preparado, porque primeiro ele se sentiu acolhido, aquilo mexeu com ele, aquilo deixou ele interessado, ou o resultado daquela situação de aprendizagem é algo que mexe com ele, né? Então, realmente trazer sentido para as ações. É isso que eu vejo quando os professores colocam em prática, né? E muitos deles têm o hábito de fazer no final ou no meio, enfim, uma avaliação diagnóstica, recoletar alguns depoimentos, né? E é emocionante de ver o quanto aquele aluno se sentiu visto, conta quando que ele se emocionou, conta o que aconteceu, que ele não esperava isso, quanto aquilo foi uma surpresa boa, feliz, né? E o quanto que ele vai lembrar com carinho disso para o seu futuro, né? Então, eu penso que mexe muito mais do que o professor às vezes imagina, né? Realmente transforma esse aluno. E aproveitando essa questão da emoção, dessas que vocês já começaram a trazer para nós aqui um pouquinho daquilo que está acontecendo, eu estou curiosíssima, muito curiosa, e eu gostaria muito que vocês trouxessem aí alguns exemplos de aulas, de ações que vocês estão fazendo no DR de vocês, até para inspirar quem vai nos ouvir, e quem sabe até essas pessoas poderem levar aí para suas escolas, e quem sabe também continuar inspirando e colocando outras sementinhas aí, plantando boas sementes. Bora lá, Dida, conta aí pra gente algumas aí dessas práticas daquilo que vocês estão fazendo por aí no Acre. Será que pode compartilhar, Karine? Você acha melhor? Não, posso só falar sobre, e depois eu compartilho na rede. Então vou compartilhar aqui, se eu consigo compartilhar minha tela, porque tem um projeto aqui maravilhoso, nós estamos em setembro, e a gente está fazendo um projeto do Setembro Amarelo agora, e os meninos fizeram um trabalho maravilhoso de prevenção contra a ansiedade, né? Deixa eu ver aqui, não tô conseguindo aqui, Karine, compartilhar aqui, acho que pronto, acho que vai dar certo. É algo muito, 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 muito maravilhoso e eu acho que vale muito a pena compartilhar. Pronto. Eu vou falando aqui um pouquinho. Tá aparecendo, Karine? Tá ok? Tá sim, Ó, tá sim. aqui a gente usando ali até a ferramenta que você nos deu agora, o Padlet, viu, Karine? E os meninos estão usando também aqui, os professores, que foi repassado. Essa é a campanha para o Setembro Amarelo. Alguns folders que os nossos alunos do curso de programador FUSTEC estão fazendo, sabe? Aqui eles estão, cada dia da semana a gente vai divulgando nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, todas essas artes foram feitas por eles, né? Para poder conscientizar e trabalhar na prevenção da ansiedade. E isso foi um trabalho de mentoria. Primeiro, eles foram mentorados para poder ter consciência da importância disso, e agora eles estão sendo os nossos mini mentores também, né? Então, assim, um trabalho
maravilhoso mesmo, assim, que a gente está... E usando uma ferramenta também, que é a nossa ferramenta que a gente usa lá para poder, né, divulgar as nossas ações e os nossos trabalhos. Então, assim, uma outra coisa bem interessante que eu quero compartilhar com você deve estar vendo aqui, que eu estou com o crachá todo arrumadinho, enfeitadinho, né? Isso, a gente conseguiu fazer um projeto e aqui, ó, deixa eu mostrar, não sei se vai dar para ler, são votos em que nós estamos dando para os nossos alunos. Esse diz assim, sempre parece impossível até que seja feito. É um bottom, né, de uma forma motivacional. Então, a gente conversa com esse aluno, né, os professores estão mentorando esses alunos, aqueles alunos que têm mais dificuldade, o professor faz uma conversa, o professor explica, o professor ajuda, o professor coloca o outro que sabe um pouco mais para andar com ele, e já coloca, olha, você vai andar com isso aqui para você não esquecer que você é capaz e que você pode conquistar. Então, isso é mentoria pura, é algo que está motivando, né, incentivando o aluno a não desistir, a se dedicar. E tem dado muito certo, sabe? Nós temos isso. Quando a gente pensa que não, tem aluno mentorando aluno, você nem sabe que está mentorando, mas pela forma como está sendo compartilhado, a coisa está sendo disseminada de uma forma muito natural, Karine. Então, assim, final de semana passado, final de semana não, na sexta-feira a gente fez um campeonato de futebol para a gente trabalhar o trabalho em equipe, para a gente trabalhar as emoções deles. Então, nós temos feito algumas ações lúdicas dentro da escola, sabe, que tem dado muito resultado. E os professores se empenham, a gente tem feito piquenique no pátio da escola, o professor reúne os alunos e ali ele tem uma roda de conversa, pergunta como está a vida do aluno, pergunta o que eles estão achando do curso, qual é a maior dificuldade, e ele vai fazendo a mentoria em grupo. Então, são algumas ações que têm movimentado a nossa escola e que têm surtido com um efeito muito produtivo. A gente tem tido um feedback muito positivo dos meninos. Esses dias mesmo, a gente teve uma visita do Conselho Tutelar com uma aluna, e a aluna não queria voltar para casa, e ela gostava, passava o dia quase todo no Senai, e a conselheira falou, mas você está vindo para o Senai, mas você não está indo para a escola. Ela, claro, o Senai é diferente. Nenhuma escola aqui se compara ao que a gente vive aqui dentro, né? E isso me deixou muito orgulhosa de saber que realmente nosso trabalho está dando certo. Minha nossa, que coisa mais linda, Dida. E é sobre isso, né? Nossa, que coisa linda, que lindo. Porque a escola é esse ambiente de troca, dessa conexão, de eu me sentir bem, de eu querer estar lá, de não ser uma coisa obrigada, de eu ter que ir. Não, é esse local onde eu me sinto pertencente, que eu faço parte de um grupo, onde eu sou visto, onde eu sou ouvido, que eu sou acolhido. E essa conexão que gera com os nossos estudantes é algo que eu sempre falo, né? Vocês já me ouviram dizer isso, que eu digo que o futuro da educação, ela está na conexão. Esse é o nosso futuro, né? Essa questão de dizer assim, porque é o aluno no centro. Não adianta eu ter ele no centro se eu não sei quem ele é. Agora, se eu estiver conectada com esse aluno, essas relações, essa questão da confiança que gera esse impacto todo. Vocês têm percebido isso também nos indicadores de vocês, Gida, com relação à própria questão de evasão e de retenção? Como isso tem se desdobrado aí? Sim, hoje mesmo a gente estava aqui fazendo um cálculo de evasão, né, para a gente uma planilha para nossa gerência, e a gente tem uma meta de ter a nossa evasão menor que 5,6%. E a da aprendizagem em si específica, que é a que eu cuido, não estava chegando a 5%, e eu digo, nossa, eu já mereço o prêmio, então, porque é muito difícil, né? Nós temos alguns programas que são quase impossíveis o aluno não evadir. Não só a aprendizagem é um pouco mais tranquilo, porque eles recebem bolsa, então acaba que é um pouco mais tranquilo. Mas a coisa está correndo tão solta que os alunos da qualificação, que é uma turma mais adulta, um público mais maduro, querem participar das atividades que nós estamos implementando com as turmas de aprendizagem de ensino médio, né? Esse exemplo que eu dei do futebol, a gente teve uma turma que veio do Exército, uma turma fechada, e eles pediram, deixa a gente participar disso também, isso parece tão bom, né? E a gente tem feito, levando nas próprias salas, fazendo rodas de conversas, e os professores, eles são rotativos, então eles atuam em todos os programas, então eles também estão passando isso, sabe? É muito gratificante, Karine, eu falo com o coração cheio de amor e os olhos brilhando, porque eu realmente vivo isso e mudou realmente a minha forma de ver, de trabalhar. Eu sou muito grata pela oportunidade de ter participado desse projeto, de estar dando continuidade dele na minha escola.
Que sensacional. Tem que chamar mesmo, chama todo mundo para a roda. Afinal, essa é a beleza de uma roda de conversa, né? Não tem limite, não tem quem pode, quem não pode, vem quem quer, é só estar aberto aí a participar e tá valendo. E Ana, conta pra gente, as ações aí na unidade de Blumenau, o que vocês estão fazendo por aí? Então, o que eu percebo, assim, é a questão do uso das metodologias ativas, né? Que até então também era aquele professor que tinha mais confiança, conseguia trabalhar de um método mais colaborativo, outros não. Hoje, isso é muito pouco. A maioria dos professores trabalha, já navega aí de braçada nas metodologias ativas, cada vez com diferenciais, né? Eu percebo, assim, dos professores que me chamam muito para mostrar, fora os acompanhamentos mais formais, mais rotineiros, né? Como eles estão trabalhando assim diferente, né? Então, tem uma das professoras que ela fez a mentoria, né? E ela modificou completamente a forma dela fazer uma revisão, por exemplo, na unidade curricular dela. Virou game, é brincadeira. Agora é brincadeira. Então, os alunos, eles mesmos criam como se fossem provas de gincana, com o conteúdo aprendido, com aquilo que eles trabalharam nas aulas, né, com as práticas, com o desenvolvimento das capacidades ali. Então, eles criam pequenas provas para que eles mesmos vão respondendo para fazer a revisão daquilo que foi trabalhado. Então, antes de um momento mais avaliativo, ou pelo menos para ver como é que está o nível deles como um diagnóstico, né? E isso eu vi que outros professores gostaram da ideia e também estão replicando nas suas aulas. E é um momento de muita descontração entre os alunos, dá essa conexão com o professor, porque é um momento de mais liberdade, de mais diversão, onde todo mundo se diverte, mas ele tem uma intencionalidade pedagógica muito forte, né? Então, é algo que eu vejo assim que está se disseminando de uma forma muito positiva, muito bem organizada, os professores levam a sério, mas se torna um momento muito gostoso. Lá no início você comentou também, Karine, dos espaços da escola, né? E a gente vê cada vez mais sendo utilizados, né? Aqui em Blumenau, nossa unidade é grande e é muito bloco de concreto que tem por aqui. Então, a gente quase não ouve os alunos. É engraçado, é uma escola com tantos alunos, né? Mais de 1.000 alunos, mas é tudo muito silencioso. Então, cada vez mais eles estão usando esses espaços, usando o estacionamento. Tem um local muito bonito atrás da nossa biblioteca, que ele é um morrinho de grama, assim. Ele se transformou no anfiteatro a céu aberto. É assim que o professor chama, muito chique. Ele é um espaço de grama onde os alunos sentam como se fosse uma arena. E quem vai apresentar ou falar alguma coisa fica embaixo. Então é a coisa mais linda. No pôr do sol, aquilo é lindo. Né? Então eu vejo assim como eles vêm descobrindo outros lugares, outras formas de ensinar e de aprender. Teve algumas aulas também que envolveu confecção de brinquedos para doação, teve trabalhos onde a gente fez doação para o hospital, para a oncologia. Então, como isso também move as pessoas, né? Os nossos alunos, eles acabam tendo as visitas técnicas desses profissionais, que vêm aqui, fazem, né, uma conversa, um bate-papo, uma palestra, o quanto isso enriquece e abre a mente deles, né? Uma das atividades aqui que uma das nossas professoras fez também foi a parte de rendas alternativas. Então, a gente sabe que logo, logo esse aprendiz ele vai concluir o curso dele, ou ele vai para o mercado de trabalho, ou ele vai empreender. Né? Então, aqui já tem uma ideia do que ele pode fazer, ele começa a ver possibilidades do que ele pode fazer depois. Né? Então, é bem interessante. E também os alunos, uma coisa que eles falam, né? Que a turma começa a se unir mais, eles começam a interagir mais, a se ajudar nessas ditas brincadeiras, assim, e eles acabam realmente se importando de verdade com os outros, porque eles ouvem as histórias dos outros também, eles ficam mais unidos, sim. Até tu perguntou dos indicadores, né? A gente não consegue perceber tanto aqui, porque a maioria que sai da aprendizagem sai com um contrato de trabalho. Então, eles desistem do curso porque eles receberam uma proposta de trabalho. Então, isso é difícil, às vezes, da gente segurar aqui, né? Mas, assim, dizer que está saindo porque não gostou do curso é muito difícil. Então, a gente entende que esse papel está sendo muito bem feito, né? E dentro da nossa equipe pedagógica, até para trazer umas ferramentas, né, que a gente começou a usar também, nosso momento pedagógico do meio do ano agora, nós usamos ele, toda a organização dele foi com o Trello. Então, todas as orientadoras estavam dentro do Trello e a gente foi se organizando. Quem vai cuidar da parte do COF? Quem vai cuidar da parte da estrutura? Quem vai fazer o convite para os professores? Então, tudo pelo Trello. Então, para a gente também entrar nesse posicionamento digital, também trabalhar de uma forma colaborativa, né? Nós somos em 6 orientadores, não mais, e aí está cada uma numa unidade, numa cidade, então dessa forma a gente consegue se organizar por meio de uma plataforma digital aí que é super prática, né?
E dentro da orientação pedagógica também, com as técnicas pedagógicas, nós solicitamos esse ano uma comunicação maior com nossos estudantes, por meio de posts também no chat das turmas, e também uma cor aí, uma cara bonita na nossa escola, com posts nos murais também, né? A Dida citou aí o Setembro Amarelo, provavelmente vai ser o tema desse mês, né? E também com lembretes sobre como é que entrega um atestado mesmo, qual é o prazo para uma segunda chamada, coisas assim também, e também as coisas mais socioemocionais. E aí a gente está usando também o Padlet. Então, são 3 posts por mês que elas fazem. A gente tem uma equipe grande de técnicas pedagógicas que envolve o SESI, com a educação básica, ali o nosso ensino médio e a EJA, e a educação profissional toda, contando aí desde a qualificação, técnico e aprendizagem, né? Então, as técnicas, elas fazem uma conversa bimestral e elas decidem quais vão ser os temas e elas usam o Padlet para organizar isso e dali cada uma dissemina com as suas turmas, né? Então, também é uma forma de integrar elas numa plataforma que não é nova, mas é diferente, porque a gente não usa tanto, né? E delas estarem interagindo, construindo juntas, fazendo algo juntas, mesmo estando separadas, né? Então, a gente pega um pouquinho do digital também, e aí que a gente aprendeu, né? E coloca no nosso dia a dia também para compartilhar, e isso começa a se tornar rotina. Então, tem professores que pedem também para aprender a ferramenta, começam a utilizar com os alunos, e ali vai embora, né? É realmente uma rede que a gente vai construindo. Coisa linda! Meu Deus, se deixasse a gente ficava falando o resto da tarde aqui, né, meninas? Sobre tantas coisas boas aí. Mas deixa eu... Nem tudo são flores. E aí vem a pergunta também que eu acho que é importante. Que desafios vocês percebem aí com relação a essa questão da mentoria e da rede? Qual que é a percepção dos maiores desafios que vocês encontraram ou que os docentes têm encontrado por aí? Vou começar. O desafio é você tentar transmitir aquilo que você traz quando você volta da mentoria para as pessoas que ainda não foram, porque é uma experiência muito pessoal, Karine. A gente sabe que quando a gente volta, a gente consegue trabalhar em equipe, em grupo, e fazer com que isso, de uma certa forma, ele junte tudo e a gente faça daquilo, né, o sucesso, a gente consiga trabalhar, a gente consiga implementar os projetos. Mas, de certa forma, é muito pessoal. Então, por exemplo, meu maior desafio aqui é em relação aos outros coordenadores que ainda não experienciaram isso, ainda não vivenciaram isso, fazer com que eles sintam da forma que eu sinto, porque a gente chega empolgada, falando e tal, aí a pessoa fica, tá. E você não consegue fazer com que ela sinta o sentimento que você está carregando, entendeu? E isso é um desafio grande. Mas a gente também aprende a escuta ativa, a gente também aprende a olhar o lado do outro, e isso vai nos moldando e vai trazendo para a gente um pouco de paciência ou muita paciência para devagar, né, no momento mais oportuno a gente ir disseminando, sabe? É um desafio, mas não é algo impossível, é só algo que é um pouco mais difícil, mas que também não impede que o trabalho seja feito, né? E ainda bem que essa rede está em expansão e que mais pessoas vão ter oportunidade de ir e precisam mesmo ir, porque só vai agregar, né? Só vai ajudar em que o trabalho se torne cada vez melhor. Bom, aqui o que eu senti, no início teve um pouquinho dessa frustração, porque ninguém está na energia que a gente chega, né? Então a gente fica se sentindo meio deslocado, assim. Mas eu não vejo que esse seja o maior desafio para a gente aqui, né? O que eu percebo hoje, assim, e que às vezes deixa o professor um pouquinho também estagnado, não estagnado, mas sem conseguir fazer talvez tudo que ele gostaria, é em relação ao tempo de planejamento, né? Porque a gente exige muito desse planejamento, são muitas aulas, a gente tem curso abrindo todo mês praticamente aqui agora, né? Com os flexíveis, então o professor ele não tem muito tempo de planejamento, né? E aí eu acho que isso às vezes acaba fazendo com que ele não consiga colocar tudo que ele gostaria ali para fora, principalmente quando se refere à mentoria dos outros docentes, dos outros pares, né? Então, eu percebo que a inspiração deles ainda continua, então outras pessoas vêm e se interessam, mas de fazer realmente a mentoria, de acompanhar, de fazer os passos, como é o sonho de consumo, né? Isso já fica mais difícil, isso a gente não consegue realmente colocar na prática. E dá para ver o quanto que os profs que participaram da rede, eles ficam um pouco angustiados por não conseguir colocar isso na prática do jeito que eles queriam, do jeito que foi com eles, né? Mas, enfim, não é do jeito que eles gostariam, né? Do jeito, às vezes, que a gente gostaria, mas fazendo a nossa parte, a gente está inspirando e muito. E isso eu vejo
aqui, em todas as esferas, assim, né? Desde estudantes para professores e até na nossa equipe educacional também. Eu acho que essa inspiração, ela vai acontecendo cada um no seu tempo mesmo, né? E para a gente ir terminando, meninas, esse papo delicioso, que mensagem vocês gostariam de deixar aí para quem está nos ouvindo? Uma mensagem aí de inspiração para o pessoal, para as próprias equipes pedagógicas que também vão nos ouvir, ou os próprios docentes. Gostaria de ouvi-las aí. Dida. Eu acho que você tem que se permitir mais, tem que perdoar mais, tem que regar essa semente que a gente trouxe. A gente não pode desistir por conta de alguma dificuldade ou por conta de alguém não pensar da forma que a gente pensa, sabe? É um trabalho lindo, a gente tem uma missão linda, que é fazer com que essa rede se propague cada vez mais, plantar aqueles princípios que a gente, né, aprendeu. Então, assim, determinação, gente. Vamos lá, a gente vai conseguir. A gente já conseguiu muita coisa. Se a gente olhar um pouquinho para trás e que aonde a gente está até agora, a gente tem muito fruto, né? A gente tem muita coisa boa que a gente plantou e que a gente até já está colhendo. Então, assim, continuem determinados, continuem confiantes, não desistam. E é isso, trabalhar com educação é sempre um desafio, mas agora a gente tem uma ferramenta poderosa que a gente tem que estar sempre com ela nas mãos, porque no momento certo a gente sempre tem a oportunidade de usar. É isso. E a minha frase também é: não perca a oportunidade, né? A oportunidade de estar se conectando com as pessoas, a oportunidade de estar usando, a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? E como eu falei antes, talvez não vai ser do jeito que a gente queria, talvez a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente queria, mas que seja uma coisa, que seja hoje, que você não perca a oportunidade de hoje colocar em prática. E se amanhã for possível, de colocar em prática também amanhã, e assim vai. Né? Senão a gente fica idealizando e planejando muito e não coloca em prática. E aí, tudo isso serve de quê? Né? Então, que a gente não perca a oportunidade, não perca esse entusiasmo e realmente continue aplicando tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente agregou de novo, né? E que a gente continue sendo aí o foco, né? A luz para os outros colegas também. Meninas, gratidão imensa pela presença de vocês, pelo compartilhamento, foi sensacional. Como eu disse, eu poderia ainda ficar a tarde toda aqui, só batendo papo, querendo saber mais, várias perguntas à medida que vocês foram compartilhando conosco, as práticas de vocês foram surgindo, mas aí a gente já deixa aí para até um gostinho de um outro momento, de um quero mais, de um outro podcast aí, para nós conversarmos mais. E é sobre isso, pessoal. Estar em rede é sobre nutrir. Aprendemos com o outro, na troca, no compartilhamento, conversando e, claro, ouvindo ativamente. Afinal, se faz sentir, faz sentido. Abraços, pessoal, e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!